Bom dia, amada igreja. Prazer estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Fazer uma leitura dos versos 37 ao 38. Lucas 5, 37 ao 38. A palavra do Senhor diz: E ninguém põe vinho novo em recipientes de couro velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os recipientes, será derramado e os recipientes se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipientes de couro novos, e ambos juntamente se conservam. Para a gente entender um pouco mais essa palavra, essa mensagem que Jesus vem nos trazer aqui nesses versículos, a gente entender um pouco o contexto. Uns versículos antes, até alguns capítulos antes, os fariseus tendem a tentar Jesus naquele momento, né? E vem falando um pouco ali da cura do paralítico, quando Jesus cura o paralítico, e aí Jesus pega e fala um momento antes que seus pecados estão perdoados. E eles questionam Jesus: quem é esse que pode perdoar pecados? Não é somente Deus? E eles também começam a questionar, e Jesus fala assim: não só posso perdoar os pecados, como levanta-te e anda. E Jesus cura esse paralítico. Logo depois tem a parte da vocação de Levi, né? Quando Jesus começa a falar ali com Levi, e Levi passa a seguir. Levi era um cobrador de impostos. E Levi convida Jesus que ele vá à sua casa, e Jesus almoça com aquelas pessoas, come com aquelas pessoas com mais cobradores de impostos. E aí os fariseus falam: quem é esse que come com essas pessoas? E começam a perguntar. E Jesus aqui no contexto, ele vai falar, os fariseus vão falar sobre o jejum. Fala: poxa, os servos de João vão lá e jejuam. Nós, os fariseus, jejuamos. Mas os que seguem a Jesus, esses não jejuam. E é muito interessante quando os servos de Jesus estão reunidos, como nós tivemos ontem, vamos pregar, de repente aparece uma bandeja de bolo, né? E todos começam a pregar, a comer aqui aquela bandeja de bolo. Os servos de Jesus estão comendo sempre, né? Então eles começam a questionar: poxa, nós fazemos jejum e esses servos estão comendo. O ponto é que Jesus, ele não condena o jejum ali naquele momento. Ele sim fala: chegará o momento que eles vão jejuar. Quando o noivo se ausentar, eles vão jejuar. E lá na frente nós vemos que os servos de Jesus, eles realmente jejuavam. E chegamos ao ponto aqui que Jesus vem falar sobre os odres de vinho. Para quem não conhece, odres de vinho são recipientes de couro. E quando ele recebe o suco de uva, ele precisa ter uma reação química ali para que se transforme em vinho. E Jesus vem falar: é muito ruim colocar vinho novo dentro de odres velhos. O odre, ele precisa ter uma elasticidade. Quando você coloca o suco de uva dentro de um odre, ele precisa expandir. Com aquela fermentação do vinho, ele precisa ser expandido. E essa expansão, o odre vai junto e o vinho vai crescendo, vai tomando a sua forma, vai ganhando maturidade ali dentro. Quando você coloca realmente vinho novo dentro de odres velhos, o que acontece? Ele já perdeu toda a sua elasticidade. E o que acontece? Esse odre acaba arrebentando. Ele acaba arrebentando aquele recipiente, e quem colocou acaba perdendo o odre velho e aí também perde o vinho novo. Jesus nos convida aqui, estava falando para esses fariseus, é que é impossível entender algo novo, algo tão precioso, se não nos esvaziarmos daquilo que é velho. Não dá, não combina. Alguns anos atrás, nós tivemos trocas de moeda em nosso país, não é verdade? Nós saímos de cruzado novo, passamos por cruzeiro, passamos por URV, Unidade Real de Valor, até chegar no real. Alguém tem aí cruzeiro novo no seu bolso? Alguém tem aí no seu bolso um cruzado? Ninguém tem mais. E alguns anos atrás tivemos algumas reportagens falando que pessoas guardaram os seus dinheiros embaixo do colchão, e aí quando morriam, ia lá os herdeiros para vasculhar a casa, achava aqueles milhões de cruzeiros. Não é verdade? Só que não valia mais nada. Para que algo novo cresça, precisamos realmente encerrar o velho. O velho serve bom como história, como experiência, mas o novo é algo maravilhoso. Nas nossas vidas, meus irmãos, não é diferente.
aqui podemos ler e entender que, por exemplo, poxa, isso aqui não é para mim, eu não estou enraizado com a minha história, eu não sou do judaísmo, eu talvez não sou do catolicismo, talvez eu não sou de denominação, não preciso me esvaziar de nada. Mas Jesus nos convida a esvaziar a nossa vida. Nossa vida, meus irmãos, está cheia de pecados, cheia de coisas do mundo, e precisamos deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Nós somos odres, e somos odres novos, porque fomos renovados em Cristo Jesus. Amém. E esse odre novo, ele precisa expandir de tal maneira, e ele expande com o Espírito Santo, que faz a mudança em nossas vidas. Devemos deixar o Espírito Santo tomar conta de nossa vida, para que tenhamos maturação, e possamos fazer como talvez o nosso irmão ontem, o nosso irmão Davi, que foi falar lá com aquele rapaz, o Ronaldo. Davi estava cheio do Espírito Santo. O David, perdão, estava cheio do Espírito Santo, estava a ponto de transbordar. Ele é um odre novo, cheio do Espírito. E ele consegue compartilhar do vinho. O vinho, meus irmãos, dificilmente você vê alguém tomando vinho sozinho. O vinho ele é compartilhado. Em alguns versículos, posta Jesus falando sobre o vinho, num casamento, onde as pessoas estão compartilhando do melhor vinho. E David, ali naquele momento, ele compartilhou com aquele senhor do melhor vinho. Ele compartilhou de Jesus Cristo. As nossas vidas, nossos irmãos, o nosso desafio aqui como cristãos é nos esvaziar. Esvaziar do velho homem. Paulo fala que devemos enterrar o velho homem. Nós tivemos aqui, nesse acampamento, 4 batismos, onde 4 pessoas sepultaram o seu velho homem. E devemos deixar espaço que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Mas tem um porém. O velho homem, às vezes a gente pode cair numa armadilha. Falar, poxa, já me batizei, tá lá, tá enterrado. Só que eu costumo dizer que o velho homem é como se fosse um Walking Dead. Todo mundo conhece o Walking Dead? Ou um zumbi, né? Alguns filmes deturpam alguma coisa que o zumbi sai correndo, mas não. Na grande maioria, na sua essência, o zumbi é lento. Ele é devagarzinho. E ele vai muito devagar. E quando alguém vacila, ele morde e contamina. Fazendo analogia com nossas vidas, esse velho homem, ele foi sepultado no dia do nosso batismo. Mas ele levanta. E muitas das vezes não percebemos. Quando deixamos que esse odre perca que esse vinho perca essa fermentação em nossas vidas, que o vinho nada mais é que o Espírito Santo que habita em nós, esse velho homem levanta e segura em nós. E somos contaminados novamente. Um ponto interessante é que no versículo 39, Jesus diz o seguinte: ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o vinho novo, pois o velho é melhor. O odre velho, ele consegue receber os 2 vinhos. Quando deixamos que o nosso odre fique velho, e a gente acaba deixando que esse vinho novo seja fermentado, o odre velho pode nos pegar como esse Walking Dead. O velho homem se levanta e pode ocupar espaço dentro das nossas vidas. Então, o ponto de atenção, nossos irmãos, é isso. Possamos deixar o nosso vinho amadurecido a cada momento. E chegar em algum momento, fazer como Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vive, mas sim o Senhor Jesus Cristo que vive em minha vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Possamos tomar realmente cuidado. E possamos viver como Cristo. E como Paulo também diz em Romanos 12:2, que possamos renovar a nossa mente constantemente para que possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém.